Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós leremos apenas o versículo 12. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vou repetir: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Queridos, à luz desse texto, nós vamos meditar sobre o tema a verdadeira espiritualidade. Mas antes de imergirmos nesse versículo 12, é necessário fazermos uma breve abordagem dos primeiros capítulos, até chegarmos aqui. De forma rápida e objetiva, eu quero lembrá-los que a carta de Paulo aos Romanos é um profundo tratado teológico sobre o Evangelho. Nos 11 primeiros capítulos, Paulo não começa dizendo o que o homem deve fazer, mas o que Deus já fez. Antes de qualquer exigência, há a revelação da maravilhosa graça do Senhor. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele apresenta a realidade do pecado, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nos capítulos 3 a 5, a apresentação da justificação pela fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independente da observância da lei. Romanos capítulo 3, versículo 28. Entre os capítulos 6 e 7, nós enfrentamos ou descobrimos, através da leitura, a libertação do domínio do pecado e a luta interior, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos capítulo 7, versículo 19. No capítulo 8, nós vemos a vida no Espírito e segurança da salvação. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Entre os capítulos 9 e 11, é apresentada a nós a soberania, misericórdia e fidelidade de Deus. Concluindo o versículo 11 com uma doxologia, com uma palavra de glória, que estão apresentadas ali a partir do versículo 33 em diante, onde ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Deus? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Então há aqui uma doxologia, uma palavra de glória a esse Deus extraordinário, que é apresentado então nesses 11 primeiros capítulos. Martin Lloyd Jones afirma que Romanos 12, então, descreve a vida cristã normal à luz de uma teologia extraordinária. No versículo 1 do capítulo 12, nós vamos ver que Paulo começa aqui uma transição. E aí ele começa dizendo: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, esse Deus extraordinário que acabou de ser lindamente apresentado e glorificado nesses 11 primeiros capítulos. E ele continua dizendo, entre os versículos 1 a 11, que antes de qualquer coisa, ele nos ensina a verdadeira espiritualidade. Ele nos ensina que a verdadeira espiritualidade está numa consagração total a nosso Deus. Uma vida como sacrifício vivo, agradável ao nosso Deus. O versículo 3 vai nos falar sobre humildade espiritual. Versículos 4 e 5 vão nos apresentar uma vida comunitária que glorifica e exalta o Senhor. Versículos 6 a 8 vão nos apresentar um serviço segundo os dons. Versículos 9 e 11 vão nos apresentar
um amor sincero e um zelo espiritual. E esse é o contexto em que Paulo declara: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Esse versículo 12 é o coração da verdadeira espiritualidade cristã. Queridos, a vida é repleta de momentos extremamente difíceis. Nesse mês, quase, nesses primeiros domingos que eu tenho acompanhado as pregações sobre a vida de Pedro, eu tenho sido desafiado a pensar em mim mesmo, e a pensar nas lutas que eu enfrento na minha casa, na minha família, no meu dia a dia. Sim, irmãos, porque Deus não nos promete uma vida longe, completamente imune das dores e dos sofrimentos. Não, porque essa não é uma realidade. O que Deus nos promete é a sua presença e o seu cuidado em meio a todas essas coisas. Entendendo essas verdades, entendendo essa verdade poderosa, eu quero lembrar com você, ou pensar com você, em primeiro lugar, que a verdadeira espiritualidade, ela é marcada por alegria na esperança. E isso é o que o versículo apresenta: alegrem-se na esperança. E quando nós vamos pensar um pouco nesse alegrar, quando nós olhamos para o texto original, nós vamos descobrir que essa alegria é uma alegria contínua, é algo continuado, é algo deliberado. Mas essa alegria está baseada em quê? No meu saldo bancário? Na felicidade dos meus filhos? No sucesso profissional? Não. Alegrem-se na esperança. Alegre-se na esperança. Essa alegria contínua, nessa esperança que, quando vamos olhar também, nós descobrimos que essa tradução para a esperança é uma certeza confiante nas promessas futuras. A alegria cristã não depende das circunstâncias, mas do futuro garantido em Cristo. Vou repetir: a alegria cristã não depende das circunstâncias, mas do futuro garantido em Cristo. Não se apoie nas circunstâncias. Ontem, na reunião do conselho, o pastor Jean, de novo, abençoando a nossa vida, falou dos escritos de uma mulher que fez uma diferença poderosa na vida dele. E ele me lembrou, eu tenho 34 anos de ministério, ele me lembrou de algo poderoso. Queridos, como que você ora para vencer as suas lutas? À luz daquilo que ele nos ensinou ontem, e provavelmente eu não serei tão fiel à Escritura quanto o senhor foi ontem, mas basicamente ele vai dizer que nós oramos muitas vezes, repetindo várias vezes aquela luta, quando na verdade nós deveríamos combater as lutas e os pecados que nos afligem constantemente com uma vida de adoração e de glorificação ao nome do Rei, ao nome do nosso Deus. Nós somos chamados a olhar para as promessas do Senhor e nos alegrar. Mas o que é que acontece comigo e com você cotidianamente? Nós somos chamados a olhar para as circunstâncias. Nós somos chamados a olhar para os nossos problemas imediatos, o nosso egocentrismo, o nosso antropocentrismo, a nossa vontade de ser, muitas vezes algo que Deus não nos chamou para ser, nos leva a uma vida extremamente desgastante. Nós começamos o nosso dia muitas vezes 5 horas da manhã.
com uma agenda extremamente massacrante. E esse dia, muitas vezes, vai acabar lá pelas 22 horas. Ao longo desses dias, dessa agenda poderosa que você montou para você, você tem horário para cuidar do corpo. Eu estou cuidando do meu. Perdi 43 quilos, o terno já está até fechando de novo. Mas, deixa eu falar um negócio para vocês. Começamos ali, nesse horário. Dali mais um pouco. Café da manhã, um ovo cozido, porque não pode ser frito, longe de pão, longe de massas, longe de carboidrato, um monte de coisa. Aquela ceia ordinária, aquele almoço singelo com folha. Uma carne grelhada, um frango sem tempero, sem sal, sem gordura. Ali no meio da tarde você toma outra coisa. À noite você come alguma coisa rapidinha, bate uma proteína, um whey, um negócio ruim daquele, bebe e vai dormir. Aí você trabalhou, você fez um monte de coisa, mas sabe uma coisa vergonhosa que acontece muitas vezes? O dia acaba e você não teve condição de apreciar a mulher extraordinária que Deus te deu, o homem extraordinário que Deus te deu. No caso da Ive, Deus deu mesmo a ela um homem extraordinário. Você não orou, você não se lembrou das promessas do Senhor, você não recarregou a sua vida na esperança real. A sua alegria está porque você conseguiu assinar um grande contrato, porque você conseguiu ganhar uma verba extraordinária, porque aquela ação que você está defendendo, ela foi favorável e a última instância o dinheiro já vai entrar na sua conta. Deixa eu te falar uma coisa, todas essas coisas vão passar, e não existe dinheiro suficiente para pagar ou para comprar a verdadeira alegria que só tem aqueles que esperam e confiam no Rei dos Reis. Eu e você somos chamados a pensar sobre isso. Martin Lloyd Jones, ele diz: a perda da alegria vem da perda da visão do futuro glorioso. Reverendo Augusto Nicodemos vai falar que a esperança cristã, ela é escatológica e redefine o nosso presente. Reverendo Hernandes Dias Lopes, o mais pastoral dos três, vai dizer que quem se alegra na esperança, chora, sim chora, mas não se desespera, porque ele espera no Rei dos Reis. Ele espera por aquele que não falha, ele espera por aquele que é digno de toda confiança, ele espera naquele que é infalível, ele espera pelo Cordeiro Santo e perfeito de Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, onde está fundamentada a sua alegria? No agora, naquilo que você consegue mensurar, pegar, conquistar, ou está firmada, apoiada, fundamentada na promessa do Senhor? Em segundo lugar, eu gostaria de meditar com você que a verdadeira espiritualidade, ela permanece firme mesmo diante de uma tribulação. O texto nos diz: sejam pacientes na tribulação. Quando nós olhamos para a palavra paciente, no original, ela vai dizer permanecer debaixo do peso. Tribulação vai apontar para uma pressão, para um aperto, para um sofrimento.
A fé bíblica não promete ausência de dor, mas ela promete e cumpre graça para permanecer fiel. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abdenego. Lembram deles? Pensa na pressão. Foram condenados a ser queimados vivos. Pensa na pressão que era exercida sobre eles enquanto eles caminhavam em direção àquela fornalha. E se Deus não os livrasse? Lembram de Daniel na cova dos leões? Pensa na pressão, irmãos. Eu quero dizer para vocês que nós somos chamados a permanecer com paciência nessa tribulação. E quando eu digo permanecer, é a ideia de ser paciente. Muitas vezes Deus não vai te livrar da fornalha, nem da cova dos leões, nem de outras circunstâncias qualquer, mas Ele promete que estará com você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Mateus 28 vai dizer: eis que estou convosco todos os dias. Não são em alguns dias, são todos os dias. E não é por um tempo da sua vida, mas é toda a sua vida. Até aquele glorioso momento onde nós nos apresentaremos para Deus. Seremos chamados para estar na sua presença. A fé verdadeira é revelada pela resistência. A tribulação é um instrumento de santificação. Deus usa a pressão para lapidar o caráter do seu povo. Ah, meus queridos, como eu tenho precisado ouvir essa mensagem. Como eu tenho precisado que Deus me ajude a ser e a praticar essa verdadeira espiritualidade. Estamos num culto festivo. 5 anos. Acabou de ser empossado. Se essas verdades não forem essenciais e centrais, nós teremos dificuldades. Se essa igreja não entender essas verdades essenciais, nós teremos dificuldades. Sim, nós queremos abençoar gente de Goiânia, gente em Pires do Rio, gente no estado de Goiás, no Brasil e no mundo inteiro. Sim, nós queremos, nós fazemos parte dessa grande e poderosa engrenagem que é o Evangelho, o Reino de Deus e o povo de Deus servindo a Ele em todos os cantos do mundo. Mas seja aqui, na Igreja Luz, seja lá entre os índios, no Pará ou no Mato Grosso, onde o Life on Life está alcançando, seja em Pires do Rio, seja na Bahia, lá em Atlanta, em Angola, em qualquer lugar do planeta Terra, onde houver gente, essas verdades essenciais e essa vida espiritual, ou essa verdadeira vida espiritual, ela deve ser uma marca presente na vida daquele que diz que é servo do Senhor. Portanto, qual é a sua função? Como que você se apresenta na sociedade? Como que você se apresenta diante de Deus? Você tem fugido da tribulação? Ou você tem permanecido fiel e buscando a verdadeira espiritualidade? Na vida pastoral, nós encontramos pessoas, aquelas que são constantes, aquelas pessoas que estão sempre ali buscando a face do Senhor. E nós encontramos também muita gente que só se aproxima nos dias que tem uma crise aguda estabelecida na sua casa. Ou quando ela está precisando demais de uma resposta do Senhor. E a resposta vem, e a crise é resolvida, e automaticamente aquela pessoa vai se afastando
de Deus e da sua palavra. Até surgir uma nova crise. Até surgir uma nova dificuldade. Eu quero desafiar você, nessa noite, a em Jesus buscar essa constância. Em Jesus você viver a verdadeira espiritualidade que, em primeiro lugar, conforme eu falei, é marcada pela alegria, não nas circunstâncias, mas na esperança viva e verdadeira das promessas que o Senhor estabelece. Em segundo lugar, eu acabei de falar que a verdadeira espiritualidade permanece firme mesmo em meio a tribulações. Em terceiro e último, a verdadeira espiritualidade se sustenta na oração constante. Oração constante. E oração constante tem a ver com rotina e com disciplina. Agora há pouco eu falei sobre aquela nossa agenda diária. Eu vou contar para vocês porque tem que ser testemunho e é para vocês me ajudar, me cobrando, me incentivando também. Comecei o processo de emagrecimento, estava caminhando 1,5 km a 2 km. Se botasse o Josevan e a Claudinha para andar comigo, eles terminariam o percurso primeiro que eu. Hoje, por conta de disciplina, constância e decisão, tem dias que eu caminho 10 quilômetros. Ainda não consigo ir para a academia. Não consigo. E arrumei um médico que disse que eu não preciso mesmo. Aí eu estou feliz. Eu acho que a pessoa que me abençoa ele bem, e aí ele não me cobra muita coisa. Mas deixa eu falar um negócio para você. É decisão orar. É decisão orar. É decisão ler a Bíblia. Nós precisamos romper com aquela vida de vir à igreja apenas no domingo e sermos alimentados apenas no domingo. Existe um plano de leitura da palavra do Senhor que está sendo amplamente divulgado aqui na nossa igreja, onde você decide em qual momento do dia você fará aquela leitura. Existe um extremo cristão que está sendo aí, right now. Estou quase. Right now media. Que você cadastra lá e vai consumir conteúdo cristão. Que vai abençoar a sua criança, seu adolescente, o jovem, o adulto, o idoso. Vai abençoar toda a sua família. E você gasta essas 18 horas do seu dia extremamente lotado de atividades e você não lê a Bíblia, você não ora, você não contempla o Senhor, você não glorifica o Senhor, você não exalta o nome do Senhor, você apenas enche a sua mente e o seu coração com uma sede insaciável de ter as coisas, de ser alguém, de ser conhecido. Mas deixa eu te falar algo que deve mudar a sua história. Sem Jesus, nada dessas coisas tem valor. Nada dessas coisas tem valor. Perseverem na oração. A ideia de perseverar é algo de uma constância fiel. Uma constância fiel. A oração aqui não é só fechar os olhos e baixar a cabeça. É uma dependência contínua do nosso Deus. A oração mantém viva a alegria e fortalece a perseverança. Aqueles homens que eu acabei de citar, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel e tantos outros homens do Senhor, eles tinham vida na presença do Senhor. E era essa vida
Era essa intimidade com Deus, era esse conhecer, como nós ouvimos hoje de manhã, é essa intimidade profunda com Deus, que dá a eles condição de enfrentar as muitas adversidades da vida e permanecer fiel, porque eles entenderam que a sua vida é muito mais, que as promessas do Senhor, elas são muito além daquilo que nós conquistamos aqui na terra, a nível de bens, de segurança e de estabilidade. Dedique-se à oração. Estejam alertas. Continue orando, não desanime. Concluindo, queridos, eu quero lembrá-los que o retrato da verdadeira espiritualidade bíblica é que ela não é mística ou vazia, sem significado ou ligada a um ativismo religioso. A verdadeira espiritualidade, ela está numa alegria contínua, sustentada pela esperança no Senhor, pela firmeza perseverante em meio a muitas tribulações, pela constância fiel na oração, crendo que o Deus que está prometendo é fiel para cumprir aquilo que foi prometido. Tudo isso é resposta às misericórdias de Deus reveladas em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11. Aquele que chama você é fiel e Ele fará aquilo que promete. Esse é o Deus a quem servimos.